As armas e os barões assinalados. Cada ocidental, Playa Lucidana. Por mares nunca antes navegados. Passaram ainda além da Taprobana. Em perigos e guerras esforçados. Mais do que prometia a força humana. E entre gente remota edificaram. Novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas. De África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. Cantando espalharei por toda a parte. Se tanto me ajudar o engenho e a arte. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandre e de Trajano. A fama das vitórias que tiveram. Que eu canto, o peito ilustre lusitano. A quem Neptuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta. Que outro valor mais alto se levanta. Língua portuguesa, a língua que nos une. Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje será focada na correção das atividades referentes ao texto que vocês encontram a partir da página 65 do material de vocês. O texto intitulado Nova Data para Celebrar o Dia da Língua Portuguesa. Devido a esse motivo e devido à temática do texto, é que nós iniciamos a aula com esse breve vídeo da Universidade de Coimbra, em que foram recitados alguns versos da obra de Luís Vaz de Camões, ok? Bom, antes de nós seguirmos com a correção das atividades, é interessante nós observarmos que ali nós temos um texto jornalístico. Se vocês observarem ao pé do texto, nós temos ali a referência, Correio Brasiliense, Camila Magalhães, 10 de maio de 2020. Pelo fato de nós termos ali um texto jornalístico, isso significa que nós temos um texto cuja linguagem será objetiva, cuja linguagem será direta, um texto que vai primar pela informação, já que se trata de uma notícia, tá? Características essas que configuram esse texto como um exemplar da esfera jornalística. Na sequência, na página 66, nós temos um segundo texto, cujo título é França bane o uso da palavra inglesa e-mail. É interessante nós observarmos o contraponto entre esses dois textos, onde o primeiro, sobre a celebração da data da língua portuguesa, mostra uma língua aberta a possibilidades, que aceita interferências, que aceita as variações e etc. Enquanto no segundo texto nós temos ali o retrato de uma língua mais fechada, digamos assim, de uma língua que bane possíveis interferências. Antes de nós seguirmos para a correção propriamente dita, nós observaremos um segundo vídeo com uma mensagem da diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, tá? Desculpem, não sei a pronúncia correta, por ocasião do Dia Mundial da Língua Portuguesa. Acompanhem, por gentileza. Caros amigos, bom dia à todas et à todos. Je suis très heureuse de célébrer cette première journée mondiale de la langue portugaise, très précieuse dans cette période de confinement. Ici à l'UNESCO, nous savons comme cette langue est une langue de créativité, de musique, du fado à la morna en passant par les poètes de la bossa nova. Une langue de littérature, de cinéma, des patrimoines, mais aussi une langue des sciences, de l'innovation, de la pédagogie, des solidarités, des mers et des océans. Cette langue, pour reprendre les mots du poète mozambicain Ruik Nofi, est le dénominateur commun, l'espace cohabité de culture et de littérature. Les 265 millions de lusophones peuvent ainsi partager avec le poète portugais Fernando Pessoa le sentiment que leur patrie, c'est la langue portugaise. De l'Angola au Brésil, du Portugal au Mozambique, du Timor-Leste à Cabo Verde,
tout s'y trouve à la fois un ancrage et le souffle nécessaire pour se réinventer. Desejamos feliz Dia Mundial de Língua Portuguesa. À bientôt. Bacana o vídeo, tá? Ali nós podemos observar a diretora-geral utilizando várias formas ou variações da língua portuguesa, e dentro dessa mensagem dela acontece a valorização, ou seja, o destaque para a importância dessa língua. É interessante nós observarmos que muitas vezes não se dá o devido valor à língua portuguesa, tá? A essa riqueza que nós temos. E aí eu convido vocês a darem uma olhada lá na página 66. Na parte final da página, nós temos um quadro com várias bandeiras de 8 países que constituem a comunidade de língua portuguesa no Brasil, no mundo, desculpem, tá? Dentre os países que formam essa comunidade, nós temos a presença do Brasil. E aí, 2 dados importantes e interessantes que o texto nos traz. A língua portuguesa é a língua nativa em 8 países e, em segundo lugar, cerca de 240 mil falantes em todo o mundo. É interessante nós observarmos que dentro do Brasil, né, nós temos ali a questão da variação linguística, a questão dos diferentes falares e etc. E isso faz com que a língua portuguesa ela ganhe diferentes nuances, diferentes traçados, digamos assim. Isso agrega riqueza a essa língua, tá? Quando nós pensamos em questão de países que têm a língua portuguesa como língua oficial, o Brasil é o principal país falante da língua portuguesa, pelo número de habitantes, automaticamente, né, ou obviamente também devido à extensão do território que nós temos, se comparado aos outros países que possuem a língua portuguesa. É interessante nós observarmos que, mesmo havendo interferências, mesmo havendo variações, mesmo havendo transformações, o português ele passa ao longo da história, ele transpõe anos, transpõe séculos e se mantém como uma língua viva. Tá? Uma língua viva tanto na questão artística, quanto na questão econômica, quanto na questão social, na questão política, enfim. Tá? É uma língua que está aí à nossa disposição e é um patrimônio que nós devemos preservar. Nós devemos tratar com cuidado, tratar com atenção. Ok? Vamos lá então para a correção das atividades. Primeira questão que vocês têm lá na página 67. Os textos abordam basicamente o mesmo assunto. Que assunto é esse? Tá? Nós temos como comum a esses textos o texto A, abordando essa valorização que acontece da língua portuguesa por meio de uma nova data para comemoração, né, como data comemorativa do idioma. E aí eu quero fazer um parênteses aqui, porque o texto traz a data de 5 de maio como essa data mundial, e no Brasil nós temos a data do dia 5 de novembro como data nacional para comemoração. Também nós temos no texto B, além da valorização da língua, só que agora francesa, a preservação da mesma, a partir do ponto de vista de que a língua ela está, digamos, sendo atacada, entre aspas, por novos termos. Então, enquanto o texto A ele admite essa questão da variação, das influências, etc., no texto B nós temos essa blindagem sendo proposta para que a língua não sofra interferências, ok? Então, ali, os textos abordam o assunto da valorização da língua, né? Cada um na sua especificidade. Língua portuguesa o primeiro, língua francesa o segundo. Número 2. Os assuntos são apresentados de maneira concisa e direta, sem muitos detalhes, ou explicitam os fatos ilustrando-os com dados e argumentos capazes de provar o que está sendo discutido. Explique. Quando nós observamos a organização do texto, nós percebemos o quê? Que as informações são apresentadas de maneira concisa e direta, sem agregar muitos detalhes, porque a intenção do texto é informar.
Como nós falamos no início, nós temos ali um exemplar de notícia. E a notícia, ela tem como característica principal ser um texto conciso, objetivo e um texto que vai direto ao foco, ao centro da questão. Basicamente, a notícia responde a 5 perguntas. O que aconteceu, quem são os envolvidos, quando, onde e por que o fato se desenrolou. Tá? Alguns autores colocam uma 6ª pergunta, que seria o porquê. Porém, nós ficaremos, por hora, restritos a essas 5 principais questões. Ok? Próxima atividade, número 3. Os assuntos foram tratados com imparcialidade. O que significa imparcialidade? Ser imparcial significa não tender a nenhum dos lados, ou seja, não tomar partido. Ser imparcial traz a ideia do quê? Não emissão de opinião, não emissão de um julgamento. Justifique sua resposta observando a forma como os textos foram construídos. Nós podemos observar ali que os textos eles têm esse caráter, esse teor informativo. Portanto, eles vão apenas relatar fatos e não terão omissão de opinião. Por mais que a notícia primeira cite ali a autora Dades Quarizzi, o professor Marcos Banho e etc., mas eles são trazidos para expor o ponto de vista acerca do assunto que está sendo tratado. A jornalista ou o jornalista que escreveu a matéria em si, ele não assume posicionamento, ele não defende posicionamento. Por isso, nós temos ali um texto de cunho imparcial. Ok? Número 4. Para reforçar a ideia aparente de imparcialidade, os textos foram produzidos em primeira ou em terceira pessoa. Nós temos ali o texto, né, os textos sendo escritos em terceira pessoa. Justamente para quê? Para caracterizar ou reforçar essa ideia da imparcialidade. Ok? Bom, na sequência, vocês têm ali um breve trecho explicando sobre a questão da notícia, né? Conforme a gente já comentou aqui, você vai ter ali para a notícia um texto direto, objetivo, um texto cuja intenção é a informação, tá? Passar essa informação a quem o lê e passar essa informação de uma maneira rápida, de uma maneira objetiva. Sabendo disso, número 5. A notícia, de forma geral, contém os elementos abaixo. Identifique-os em cada um dos textos estudados. Local em que se passam ou onde se passam os fatos. No texto A, nós temos países cuja língua oficial é a língua portuguesa. Tá? Então, a notícia baseia-se nesses países. Já a notícia B tem como local a questão francesa, a França, portanto. O fato enunciado. No texto A, nós temos ali como fato enunciado a celebração de uma nova data para comemorar o Dia da Língua Portuguesa. Já no texto B, nós temos ali a França banindo ou se voltando contra a utilização da palavra e-mail e a busca de uma valorização da língua francesa. Então, esses são os dois fatos tratados nos textos. Próxima. Pessoas ou entidades ou instituições envolvidas. No primeiro texto, nós temos a CPLP. O que é CPLP? É a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, tá? Ou também a Comunidade dos Países Lusófonos, que são os países que têm a língua portuguesa como língua oficial. Já no texto B, nós temos a citação ao governo francês, que tem como objetivo, segundo o texto, né, essa proposta de evitar a interferência no idioma. O tempo. No texto A, nós temos ali a referência a essa data a maio de 2010. Se nós observarmos a referência ao final do texto, vocês observarão ali 10 de maio de 2010. Então, essa é a referência ao tempo do texto A. Já no caso do texto B, nós temos julho de 2003. Da mesma forma, na referência vocês têm lá
18 de julho de 2013. Observem que essa é a data de publicação dos textos. Tá? Provavelmente a escrita tenha sido feita ou um dia ou uma semana, né, com algum tempo de anterioridade, justamente para que nessa data acontecesse a publicação. Uma observação importante. Quando vocês observam a referência lá do primeiro texto, cujo título é Nova Data para Celebrar o Dia da Língua Portuguesa, vocês encontram duas datas. A primeira, 10 de maio de 2010, e a segunda, 24 de setembro de 2010. Observem que a segunda data, antes dela, nós temos a palavra acesso. Isso significa o quê? Que nessa data, quem coletou esse texto teve acesso ou o encontrou. Não é a data de publicação. Então, tomem cuidado quando for tratar essa questão do tempo, para que não haja confusão, para que não haja troca de informações. Próxima, veículo onde circulou. Texto A, circulou no Correio Brasiliense, no site do Correio Brasiliense, e o texto B, na Folha de São Paulo. Tá? Então, nós temos ali esses dois locais em que o texto se fez presente. Questão número 6. As notícias podem ser locais, regionais, nacionais ou internacionais. Classifique-as de acordo com essas possibilidades. Aqui é interessante nós observarmos que, embora nós estejamos acostumados a notícias nacionais ou locais, quando nós assistimos a jornais, por exemplo, da televisão, de redes, de TV e etc., nós temos ali notícias, muitas vezes, internacionais sendo veiculadas. Então, a notícia, ela tem uma abrangência muito grande. Então, ela não precisa ficar restrita ao fato que aconteceu numa cidade, num bairro, numa rua. Ela pode expandir isso. A intenção dela continua sendo a mesma, trazer a informação de maneira direta e objetiva. Ok? Olhando, então, ali os dois textos que nós temos, nós percebemos que ambas as notícias possuem ou são de âmbito internacional, já que envolvem países que têm a língua portuguesa, né? E aí nós temos toda a comunidade, vocês têm ao fundo da tela as bandeiras desses países, e também a França, né? Embora a França seja tratada ali em específico no texto 2, mas nós temos o assunto da questão francesa sendo trazida ao nosso contexto. Entretanto, a notícia A também pode ser nacional, pois o Brasil se insere no contexto da língua ou dos países que têm a língua portuguesa. Porém, a partir do momento que nós temos a menção a essa comemoração, a essa visão mais ampla e etc., ou predomina a visão da notícia como sendo internacional, ok? Bom, na sequência vocês têm ali, desculpem, o item para fazer em casa, com mais algumas questões. Número 1. Na sociedade atual, tomamos contato com uma grande diversidade cultural. Isso pode ser observado pelos produtos adquiridos, hábitos culturais e pelo idioma. Nesse sentido, qual é a relação entre as medidas tomadas pela França e a preservação da língua oficial? Ou seja, mesmo em meio a esse contexto de globalização, como é que nós podemos, ou qual é a relação entre as medidas que o governo francês tomou para evitar essa inserção da palavra no idioma e a preservação da língua oficial? Bem, nós temos ali as medidas tendo como meta, como objetivo, preservar, valorizar a língua, inibindo, ou seja, proibindo, evitando a entrada de estrangeirismos. Isso faria com que a língua francesa tivesse uma pureza, entre aspas, maior do que outras línguas que aceitam essas interferências, ok? Só que é interessante nós observarmos que, a partir do momento que nós temos essa pureza, ela é meramente hipotética, né? Porque as línguas, uma vez que elas servem, elas têm uma finalidade social, é inevitável que elas sofram esse processo de interferência, esse processo de variação, de mutação.
Então, mesmo havendo esse projeto, né, nós poderíamos aí dizer, sem sombra de dúvidas, que a língua não ficaria blindada, né, não ficaria pura, tal qual objetivado pelos proponentes desse projeto. Questão número 2. Na notícia A, são destacados motivos para a comemoração do Dia da Língua Portuguesa. Letra A. Quais desses motivos foram citados pela linguista Dade Squarizi? Nós temos ali alguns motivos que ela cita para haver ou para se comemorar o Dia da Língua Portuguesa. Dentre eles, o português ser o idioma com o qual nós nos comunicamos e nos relacionamos com as demais pessoas, então o idioma que nós usamos no dia a dia, além de ele ser o 5º idioma mais falado no mundo e o 3º entre as línguas ocidentais. Então nós teríamos ali uma questão numérica bastante importante e relevante, demonstrando a grandeza do idioma. Letra B. Que argumentos apresentados pela escritora Lucília Garcês justificam a comemoração? Segundo essa escritora, ela destaca, ela salienta a unidade do idioma formado ou falado por todo o país, com exceção das línguas indígenas, que seriam uma parte dessa língua principal. Além disso, ela esclarece que a unidade fortalece a identidade nacional, ou seja, haver essa comemoração, ser feita a proposição de um dia, traria essa ideia de unidade, esse fortalecimento. Letra C. O que justifica o fato de a língua portuguesa ter recebido uma data especial? Bom, nós poderíamos apontar ali a questão da valorização. Então, a partir do momento que há uma data específica para ela, de comemoração, de lembrança dela, nós temos a valorização ou uma maior valorização desse idioma. Ok? Finalizando a nossa correção, vocês têm o item Explorando a Linguagem, na página 69. Observe abaixo o emprego das aspas. Relacione cada um dos trechos à explicação sobre o uso das aspas. E aí nós temos duas explicações. Destacar um termo de origem estrangeira e indicar o depoimento ou uma fala. Olhando-lhe as duas opções que nós temos no exercício, no primeiro item, nós temos a indicação de um depoimento, enquanto no segundo item, nós temos o termo de origem estrangeira sendo trazido e sendo destacado do restante do texto, ok? É importante nós observarmos aqui o uso das aspas. As aspas podem ser usadas para trazer depoimento, trazer fala, indicar discurso direto, podem ser indicativo de sentido figurado e podem também trazer essa noção de um estrangeirismo trazido ou posto dentro do texto. Um outro uso seria a questão figurativa. Então, as aspas elas também podem sinalizar o uso figurativo da linguagem. Questão número 2. No texto A, empregaram-se apostos explicativos. Sublinhe-os no texto e justifique o porquê desses empregos. Basicamente, nós temos ali o aposto sendo utilizado para explicar ou para esclarecer termos anteriores. Voltando ao texto, vocês encontram ali algumas formas ou alguns exemplos de aposto que foram utilizados. Um exemplo que eu quero deixar como citado aqui é ao final do primeiro parágrafo, quando é dito assim: aniversário de nascimento do escritor Rui Barbosa, vírgula, um dos maiores defensores da língua. Essa expressão, um dos maiores defensores da língua, esclarece quem foi Rui Barbosa dentro da questão cultural brasileira, dentro da língua portuguesa. Por explicar o termo Rui Barbosa previamente citado, nós temos ali um aposto explicativo colocado, ok? Porém, há outras opções no texto, tá? Qualquer dúvida, entre em contato, mande um e-mail que aí a gente esclarece e verifica se de fato há um aposto ali ou não, onde vocês marcaram. Terceira questão, no título e no primeiro parágrafo do texto B, empregou-se o verbo banir. Leia as frases e assinale aquela em que tal verbo apresenta esse mesmo sentido, tá? E aí nós temos ali as três opções
E justamente na letra C, Carla baniu os desvios de português que costumava cometer. Nós temos o mesmo sentido assumido pelo verbo banir, no sentido de proibir ou cancelar, eliminar, tal qual acontece no texto. Ok? Bom, pessoas, com isso nós finalizamos esta parte relacionada à correção da atividade. Eu sugiro que vocês leiam com atenção o quadro da página 69, cujo título é O Novo Acordo Ortográfico, para ter uma melhor noção sobre o que foi e quais foram algumas das mudanças que aconteceram dentro da língua portuguesa, em vários acordos que aconteceram, que modificaram a questão ortográfica, acentuação e etc. ao longo do tempo. Ok? Na sequência, nos vemos para falarmos um pouco de literatura, dos primeiros capítulos do livro, tá? De língua portuguesa, por hoje, ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima aula.